Pode ir? Bom, gente, boa noite, antes de tudo, tá? Meu nome é Luiz Felipe Fernandes, sou fundador da UX Academy e da Handmade UX, que é uma consultoria especializada em mobile. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Essa palestra, esse material, ele é uma continuação do material que eu mostrei na UXConf, que aconteceu há 2 semanas atrás. E aí eu falei justamente sobre UX Insight Driven, que nada mais é do que um pouco ligando até com o que o William falou, de usar os dados como meio eles são mais uma informação para dar mais insumo para a gente de quem é o nosso usuário, o que ele está fazendo, como ele está fazendo, para a gente usar isso aí a nosso favor, usar isso em prol da experiência. Então, o meu papo aqui eu vou até puxar um pouco mais para o lado do UX, um pouco mais para o lado da experiência do usuário e como que a gente usa a métrica para potencializar isso aqui que a gente já faz, tá? E lá uma das coisas que eu falei, esse aqui é quase que o finalzinho da minha palestra lá no UXConf, eu falei que métricas de negócio são diferentes de métrica de UX. Elas se complementam, elas têm muita coisa em comum, mas elas precisam ser diferentes por algumas razões básicas, tá? Todo produto digital, seja um aplicativo, um site, um sistema, qualquer coisa, ele tem alguns pontos que influenciam nele, tá? Alguns elementos, algumas variáveis que fazem com que definem o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, que é o que, no fim das contas, vai trazer um negócio sustentável, tá? A gente tem que passar, pode passar vários de uma vez, tecnologia, negócios, operações, marketing e, no final, o usuário. O usuário é uma das variáveis de qualquer produto digital, né? Então, negócios influenciam diretamente no que a gente pode e no que a gente não pode fazer. Tecnologia também define alguns limites para a gente. Marketing define o que a gente pode comunicar, o que a gente não pode comunicar. Enfim, todas são variáveis que a gente tem que trabalhar com tudo isso aí antes de começar a desenhar o nosso produto em si. E o usuário é uma delas e que é onde a gente atua de fato, tá? Então, negócios, ele está diretamente relacionado, a gente tem que entender negócios, a gente tem que apoiar negócios, mas onde a gente influencia, onde a gente age, é no usuário. Então, se a gente olhar, todos esses caras aqui, além de usuários, eles já têm métricas. Negócios já tem métricas, operações já têm métricas, eles sabem quanto custa cada ligação que você faz lá no saque. A gente não tem métricas ainda, a gente precisa ter também as nossas métricas para olhar esse todo aí e também provar o nosso valor ali dentro, provar que a gente tem uma influência em todo esse resto aqui também, tá? Só que aí o que acontece? Ok, o cliente no fim das contas chega para a gente e fala, eu quero vender mais, ponto, acabou. O que é isso aqui? É um objetivo de negócio. O ponto dele é, quero vender mais. Como que a gente faz isso, né? Pode passar mais um. Uma estruturinha que eu mostrei lá na UXConf foi essa aqui. Como que acontece hoje? Todo projeto tem o seu objetivo. Então, por exemplo, queremos vender mais, tá? Com base nisso aí, a gente vai definir todos os nossos KPIs, que nada mais são do que fórmulas. Então, igual o William falou do quilômetro por hora, certo? Da velocidade. Isso aqui são KPIs. E, por último, eu tenho as métricas que são o que eu vou medir, de fato, na interface ali para definir essas métricas aí. E aí, se eu pegar um exemplo aqui, pegando até o mesmo exemplo do Will por coincidência, se eu tiver o objetivo de ir do ponto A ao ponto B mais rápido, eu tenho aqui um KPI pode ir passando, tá? Eu tenho um KPI de quilômetro por hora e o que eu vou medir, de fato, é a posição do ponto A, a posição do ponto B. Com isso eu pego a distância, meço o tempo também. Com isso aqui, eu sei quantos quilômetros por hora eu tô fazendo e sei se eu estou atingindo o objetivo ou não. Eu acho que é uma forma fácil de entender a diferença entre essas coisas aí. Qual que é o ponto? O objetivo é o que define as minhas métricas, tá? Então, o que eu defino lá como objetivo, antes de iniciar o meu projeto, aquilo que eu defino como objetivo vai ter uma influência direta em como eu vou mensurar isso aí. E aí que está o grande problema. Se eu coloco um objetivo de negócio, eu vou ter métricas de negócio. Então, eu preciso ter também o objetivo de UX para ter métricas de UX. Então, qual que é o ponto? A gente precisa transformar todos esses objetivos de negócio em objetivos de UX. A partir do momento que eu tenho objetivos de UX, eu vou ter KPIs de UX e métricas de UX. E vou saber se eu estou, de fato, oferecendo uma boa experiência para o meu usuário ou não. E como que a gente faz isso, tá? Primeira coisa, não é fácil fazer isso. Não é nada fácil. Por quê? Porque
esse tipo de definição, de transformação em objetivo de UX, é uma coisa que leva um pouco de tempo. Então, geralmente, o que acontece? A gente começa o projeto com objetivo de negócio. Ok, você quer vender mais? Eu vou vender mais para você. E eu vou estudando isso aqui. Então, eu preciso de um tempo entendendo todos esses elementos que influenciam esse meu produto digital, para depois eu conseguir transformar isso aí. E, além disso, eu preciso de alinhamento com toda a minha equipe, com todas essas áreas de negócios, para ter certeza que esse meu objetivo de UX vai realmente dar suporte para esse objetivo de negócio. O objetivo de UX, ele tem sempre que oferecer um valor para o meu usuário. E esse valor, eu só vou descobrir esse valor depois que eu estudar um pouco isso aí, tá? Então, por isso que eu falei que leva tempo. E eu só vou realmente ter certeza que o meu objetivo de UX atende um objetivo de negócio a partir do momento que eu alinhar com todo mundo, com todas as equipes que estão envolvidas nesse projeto, com todas as áreas que estão envolvidas nesse projeto. Pode passar mais isso. Na prática, como é que funciona isso? Tá? Alguns exemplos aí. Exemplo número 1, clássico. O cliente chega para a gente, quero reduzir o número de ligações no meu saque. Acontece sempre, né? Isso é um objetivo de negócio, tá? Como que a gente transforma isso aí num objetivo de UX para que a hora que eu for mensurar, eu realmente ter métricas de UX? O que a gente faz? A gente vai para o cliente, chega e pergunta, mas por que o usuário está ligando para mim lá? O usuário está ligando porque ele prefiro falar com alguém para garantir que a minha solicitação deu certo. O que é isso aqui? É claramente um problema de insegurança. Ele está inseguro de fazer alguma coisa via desktop, via mobile, seja lá onde for, e ele está ligando porque isso dá mais segurança para ele. Então, o que eu faço? Esse meu objetivo aqui de reduzir o número de ligações no saque, eu transformo em trazer mais controle do processo na mão do usuário. Se o usuário tem mais controle daquilo que ele pode fazer, provavelmente eu vou ter muito mais segurança para ele na hora dele fazer tudo que ele quer fazer, o processo lá, seja o que for. E aí, como que eu meço isso lá no final? Isso impacta diretamente a minha métrica. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, posso ver, por exemplo, taxa de solicitações que se iniciam na internet versus o número de ligações que foram feitas. Então, se a pessoa começou a operação dela no site, no aplicativo, e acabou ligando em algum momento, tem uma coisa errada. Agora, se essa taxa era de 3 ligações para cada processo iniciado, e agora eu tenho uma, eu estou fazendo algum progresso, certo? Então, eu consigo medir isso aí. Eu posso ver também o número médio de checagens no site após a solicitação. Então, vamos imaginar, o usuário foi lá, fez qualquer tipo de solicitação via aplicativo, e depois que ele fez essa solicitação, ele fica o tempo todo, ou várias vezes durante vários dias, olhando e checando aquilo lá para ver o status daquilo. Provavelmente ele está inseguro, por isso ele está checando. Então, talvez a gente precise, aí já direcionando soluções, a gente precisa ser um pouco mais proativo, notificar ele das coisas que estão acontecendo, para evitar que ele tenha essa insegurança e evitar que ele ligue. Posso ver página de saída durante solicitação. Então, no momento que ele está solicitando isso no seu aplicativo, onde que tem mais gente desistindo? Provavelmente é onde tem mais dúvida. Provavelmente é onde o cara vai pegar e vai ligar. Por último, alguns exemplos só, tá, gente? Eu posso ver a etapa do processo que gera mais ligação. É fácil identificar isso aí. O saque geralmente tem esses dados. Então, de novo, reparem que aqui, qual que seria a minha métrica aqui? Número de ligações no saque. Está diminuindo ou está aumentando? Era só isso que eu ia analisar. A partir desse momento que eu transformo isso aqui num objetivo de UX, eu meço outras coisas que vão, de fato, me dizer alguma coisa com relação ao meu usuário, com relação à experiência do meu usuário. Caso mais do que clássico. Quero vender mais, certo? O que a gente faz? Como que a gente transforma isso aí? Vou falar com o usuário e vou ver por que ele não está comprando, tá? Não entendi o que é o produto. Caso clássico também. Como que a gente transforma isso aí? Quero vender mais, eu transformo em comunicar melhor o que é o produto e quais as vantagens que ele traz para o meu usuário. De novo, eu estou pegando um objetivo de negócio, direcionando a mesma coisa, que no fim das contas vai dar na mesma, tá? Se eu estou direcionando, isso não direciona só as métricas, tá? Ele acaba direcionando todo o meu processo de gerar soluções em cima disso aqui. E aí, o que eu posso medir? Posso medir volume de vendas? Posso. Faz parte também. Se eu estou vendendo mais, provavelmente tem mais gente entendendo o que é o meu produto. Então, isso também faz parte, que no fim das contas é o que o cliente quer. Posso ver taxa de rejeição. Quantas pessoas estão entrando e estão saindo sem fazer nada no seu site, no seu aplicativo. Também vejo quantas pessoas não estão entendendo.
Taxa de visitas à página de ajuda. Tem muita gente não entendendo aquilo lá, tem um monte de gente com dúvidas sobre o teu produto. Como que você vai identificar isso? Essa é uma das formas, tá? Tem N formas de fazer isso aí. Taxa de atendimento via chat. A pessoa entrou no seu site, entrou no seu aplicativo e foi para o chat. Alguma coisa ela está com problema. Identifica, além disso, o que ela está falando nesse chat também, que é o próximo. Que tipo de dúvida ela tem? Se você tem isso aí tudo tabulado, você pode pegar tudo isso aí e analisar tudo isso aí e entender o que a pessoa de fato não está entendendo, o que o usuário não está entendendo. No fim das contas, você vai trazer valor para o teu usuário, que é aquilo que eu falei no início. Último caso para a gente fechar, tá? Último caso para a gente fechar. Quero vender mais, a revanche. Também sempre surge. Só que aqui o caso é um pouco diferente. O meu usuário ele não confia na empresa. Por quê? Porque ele já teve experiências ruins anteriores. O problema é outro, então as métricas também vão ser outras, apesar do objetivo ser o mesmo, tá? Quero vender mais. No fim das contas, o que eu preciso é de transparência na comunicação entre a empresa e o cliente dele, o usuário, tá? A partir do momento que eu tenho transparência nessa comunicação, que eu sei tudo o que está acontecendo nos processos, o usuário tende a confiar mais, tende a ter mais segurança e, consequentemente, ele tende a se fidelizar mais com o seu produto, tá? O que eu posso medir, então? Alguns exemplos de novo. Posso ver taxa de conclusão de compra, então, de novo, que é a métrica mais básica, né? Posso ver volume de ligações no saque, esse volume está aumentando, está diminuindo. Posso ver taxa de cancelamento de compra. O que aconteceu provavelmente nesse caso? O cara comprou uma coisa que ele achou que era uma coisa e é outra. Se está acontecendo isso aqui, o cara está com algum problema. Índice de reclamações também, que é a consequência desse anterior aí, né? O cara comprou, recebeu aquele produto, recebeu aquele serviço e reclamou porque provavelmente aquilo não era nada do que ele estava esperando. E taxa de saída no processo de compra, de novo, em algum momento do processo o cara está tendo dúvida, o cara não está entendendo, e a gente consegue entender aí, identificar que momento que eu consigo agir com o meu usuário, que momento que eu consigo interferir para trazer essa transparência, trazer essa confiança de volta. Então, só para concluir aí, de novo, a gente precisa, para definir boas métricas, a gente precisa definir bons objetivos. E bons objetivos, eu preciso ter, óbvio, o objetivo de negócio tem que existir, tá? Senão não se sustenta. Só que eu preciso transformar isso aí no objetivo de UX, para desse objetivo de UX eu derivar as minhas métricas. É isso aí, gente. Obrigado, viu?